Graça e paz. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, por esse momento. Pai, que esses meus irmãos que estão, ó Deus, nesse momento, para assistir nesse vídeo, sejam ricamente abençoados e edificados pela tua palavra. Que o Senhor venha santificá-los na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a palavra do nosso Deus. Salmo de número 90, verso 4 e 10. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ainda Gênesis capítulo de número 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Com certeza você já assistiu alguma produção hollywoodiana. Nesse sentido eu me refiro a filmes em que houve aquela fatídica cena, né, típica de alguns filmes de ação, onde a abordagem policial ao suspeito de um crime foi essa, né? Ele diz aquela famosa frase, né? Você está preso, né? Você tem o direito de permanecer calado, e tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Eu perdi as contas de quantos filmes eu assisti com essa frase. Mas é uma frase extremamente, no seu sentido, saindo propriamente dito da ação policial para os meios de cinema, é bem usual e bem típica para a nossa sociedade em nossos dias, uma vez que as pessoas podem fazer afirmações, desabafos, ou mesmo falar nas entrelinhas e não serem entendidas. Talvez por isso o canal tenha uma finalidade de ajudar até mesmo nas questões relativas a aprimoramento de estudos, ou te ajudar, quem sabe, não elaborar conceitos, porque a finalidade do canal não é estabelecer conceitos, mas falar de modo que possamos entender, ainda que de vez em quando pareça um pouquinho difícil, porque nós exploramos algumas ciências, mas a nossa finalidade aqui é trazer esse conhecimento a fim de libertar vidas, amém? No vídeo passado, eu fui até Isaías capítulo 40, versos 6 e 8. E eu fiz aquela típica também citação de Isaías, né? Em que o profeta fala que toda a erva é como a vida, né? Como o homem. E a sua glória é semelhante à sua flor, a flor da erva. Vai secar-se a erva e também a sua flor. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. E para aquele texto eu falei que ali era o terceiro Isaías, eu me enganei. Na verdade, o primeiro Isaías é do capítulo 1 ao capítulo 39. A tradição vai dizer, a teologia, que o livro de Isaías é formado em 3 partes, sendo que o primeiro de fato é o profeta, né, Isaías, do 1 ao 39. O segundo Isaías é do capítulo 40 a 55. Segundo a tradição, vai ser alguns seguidores de Isaías que escrevem o capítulo de 40 a 55. E o terceiro Isaías de 56 a 66. Alguns seguidores ou também um profeta anônimo que escreve.
Eu havia falado que era o terceiro, é o segundo Isaías. Essas são as duas correções que eu precisava fazer. Outra coisa que eu precisava fazer também, já me retratando aqui no canal, é que em alguns vídeos eu falei sobre a questão que algumas pessoas elas julgam. Quem sabe ali o mais correto seria eu falar que julgam com tons depreciativos, né? Com tons condenatórios. Porque de fato a Bíblia fala em Mateus 7, em outros textos, sobre a questão do julgamento. E o julgamento no sentido de ouvir, de ter o discernimento e falar com conhecimento. Né? Então, de fato, o julgamento ele está aí, ele existe, ele deve ser de fato praticado, mas não no sentido de ouvir e a partir daquilo que eu penso eu estabeleço a verdade, mas no sentido que a palavra de Deus estabelece. Quando nós falamos de palavra de Deus, porque nós também temos assuntos seculares e nem tudo está voltado a simplesmente questões religiosas. Por exemplo, quando acontece alguma coisa no seu trabalho, né, não tem nada a ver. É um assunto relativo ao seu trabalho. E assim, quando acontece algum assunto relativo à ciência, nos campos científicos, está relacionado àquele campo. Então, nós entendemos sim que quando Jesus fala em Mateus 7 para não julgar, ele está falando ali o julgamento hipócrita, porque nos versos abaixo, ele dá a classificação desse juiz hipócrita e ele fala sobre a questão dos cachorros, e não lançar pérolas também aos cães e aos porcos. Então, de fato, você precisa ter um discernimento para julgar com equilíbrio e não julgar com tons condenatórios, que é o que geralmente as pessoas fazem. Elas vêm julgando algo que elas não têm nem um conhecimento sobre o assunto e já querem dar uma tônica final, uma palavra final. Então, certo seria um discernimento, né? Elas olharem, discernirem aquilo. Amém? Eu estava em sala esta semana e uma aluna, e aluno está associado a lactante, né? Alguém que está aprendendo. Aquela aluna me disse assim: professor, para você, qual que é o animal mais inteligente? E conforme ela já estava falando, a minha mente estava processando em milésimo de segundo a resposta. E eu fui muito incisivo na resposta, quando ela disse qual que é o animal mais inteligente. Né? Qual que é o animal mais inteligente? E a minha observação para ela foi a seguinte: olha, eu não acredito que existam animais mais inteligentes, porque a ciência vai dizer que o animal age por instinto. Nós também temos instintos, mas nós não agimos só por instintos. Desde os gregos, os filósofos já falavam que o ser humano é um ser racional. Aristóteles vai dizer do zoon politikon, que o ser humano é capaz de se reunir na cidade-estado. E ele nasceu para viver em sociedade. Então, resumindo, eu disse para aquela jovem: eu acredito que não haja animal mais inteligente. Depende muito do ambiente que o animal vive. Porque se você disser que é um macaco, mas se você colocar o macaco no oceano, ele vai morrer. E se você disser que é o golfinho e colocar ele em terra, ele também vai morrer. E se você disser que é a águia, mas colocá-la no fundo do oceano, de igual forma, ela vai morrer. Então depende muito do ambiente e das capacidades específicas de cada animal. Por quê? Porque cada animal tem uma capacidade diferenciada do outro, que parece que torna ele mais importante devido ao meio que ele vive. Essa foi minha observação. Mas quando nós falamos sobre a questão de conhecimento já voltado ao ser humano, nós vamos entender que talvez, dentre as ciências existentes que estudam o ser humano, aquelas que tratam da psique talvez sejam as mais interessantes. E isso é uma colocação especial minha. Eu sempre ouso falar que, para mim, a psicologia é uma das ciências
e talvez a mais linda de todas, a que melhor e aquela que nós deveríamos primeiro estudar, porque é preciso o ser humano se conhecer. A máxima socrática, conheça-te a ti mesmo, é um tanto voltada a esse autoconhecimento. Tá? Então, entre as principais ciências, eu classifico a psicologia talvez como a principal, embora nós temos a psiquiatria, a psicanálise e a neurociência, todas falando também sobre a psique do ser humano. Né? E hoje é muito moda falar sobre problemas psíquicos e logo trazemos à mente a questão das ciências voltadas à psique. Isso é algo muito difundido desde a entrada aí dos anos 2000 com a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o famoso 11 de setembro de 2001, onde tivemos um contingente enorme de pessoas precisando de tratamento psicológico. Bom, quando nós falamos sobre o nosso vídeo sobre Deus, ser humano e tempo, é importante nós destacarmos esse ser chamado ser humano. Tá? Existem 2 vídeos aqui no canal, eu recomendo você assistir, que eu já falei um pouquinho sobre a questão da palavra e o ser humano. Basta uma palavra, eu acho que é o primeiro vídeo. E um outro vídeo que eu falo o que é ser humano, né? O que é o homem, o que é o homem. Quando nós falamos sobre o homem, nós logo pensamos na questão do cérebro. O cérebro tem as suas capacidades. Dentre as capacidades que o cérebro tem, nós podemos dizer que o cérebro vem a ser aí a principal unidade de funcionamento. Ele tem uma principal capacidade de funcionamento, que seria o neurônio. Né? O neurônio seria essa célula interessante. E o cérebro é pequeno, é leve, tem pouco mais de 1 kg e pouco, 1,3 kg, 1,4 kg. O cérebro, estima-se que ele tenha 84 ou 86 bilhões de neurônios. Os neurônios, eles vão nos mostrar, ainda que de forma bastante complexa, toda essa estrutura humana, né? Toda essa capacidade humana de ver, de analisar, ainda que de modo complexo. Os neurônios recebem e transmitem informações, fazem conexões com outros neurônios, e há milhares e milhares e milhares de conexões neurais quando nós falamos de ser humano, de mente humana. É interessante nós falarmos que há inúmeras combinações entre neurônios. Né? Um neurônio se comunica com 1.000, com 10.000 e com milhões de neurônios ao mesmo tempo. Isso é impressionante. Alguns cientistas vão dizer, que estudam essa área da mente, vão dizer que o cérebro é a máquina, entre aspas, mais complexa de todo o universo, de toda a galáxia. E de fato, de tantos estudos ainda não se chegou a um resultado final sobre os inúmeros cálculos que o cérebro humano pode fazer. Existe aí alguns mitos, entre eles a ideia de que só usamos 10% do nosso cérebro. Isso é um mito que já foi quebrado. Na verdade, nós não usamos apenas só 10% do nosso cérebro. Essa tese se deu por meio de alguns pensadores de linha estadunidense, revistas sensacionalistas, alguns pseudocientistas e o senso comuns, jornais e afins. Na academia nós aprendemos que os jornais são fontes tendenciosas, assim como algumas revistas, né, quando não acadêmicas, são tendenciosas. Então não são válidas como modelo ou objeto de estudo de fato que tenha compromisso com a verdade. Então esses jornais, esses pseudocientistas, essas revistas sensacionalistas difundiram muito essa ideia de que nós utilizamos apenas 10% do cérebro. Porém não há uma evidência de fato científica que venha comprovar
que nós utilizamos apenas esta porcentagem. Alguns vão dizer que durante todo o dia nós podemos sim utilizar a capacidade dos 100%. A questão é que talvez seja, quando nós falamos sobre isso, talvez a pergunta seria qual a capacidade de processamento. Será que o processamento é mais leve, é mais devagar, é menos devagar? Né? Então, nem o computador do mundo se iguala ou se compara à capacidade dos neurônios, das combinações, dos cálculos que se fazem. Né? O cérebro humano está acima de qualquer capacidade de máquina humana que o ser humano já pôde criar. Outro ponto interessante é que o cérebro consome 20% da energia do corpo. Se você separar 20% da energia do corpo, é basicamente um bom percentual daquilo que o corpo pode oferecer. E o cérebro consome esse tanto de energia, tamanho o seu poder e capacidade. O quociente de inteligência, o famoso QI, né? Alguns vão dizer que a maioria das pessoas vão ter um QI de 100. A maioria de nós é de 100% de capacidade. 100% não. 100 seria, na verdade, um número que o ser humano ele chega naquela porcentagem de 100, 120, 130, 170. 100 é a maioria das pessoas, né? 100 seria a quantia da maioria das pessoas que utilizam de uma numeração de 1 a mais aí. E alguns nomes me chamaram a atenção quando eu estava fazendo minhas pesquisas. Kim Peek, no filme Rayman, né? Na verdade essa história é baseada numa história real. Ele retinha 98% de todas as informações que ele ouvia, né? Que ele lia, que ele via. 98% das informações ele retinha no seu cérebro. Hoje em dia, nós vamos ter alguns especialistas dizendo que nós, de tudo que nós lemos, ouvimos, experienciamos, nós vamos reter apenas 45%. E olha lá, e olha lá, para menos. Uma vez que nós já sabemos que a nossa memória é dividida em memória de curto prazo e de longo prazo, devido ao fato de nós ouvirmos mais ou lermos mais de uma vez o mesmo livro. Isso é muito interessante. Agora, que coisa, nós somos limitados no nosso conhecimento, mas nós podemos expandir o nosso potencial humano. Que coisa linda, não? Te aguardo no próximo vídeo. Fica na paz.